Oiê, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Sociologia dessa semana. Estamos entrando exatamente já no quarto bimestre. Olha o quanto que a gente já andou junto esse ano. E pensa que só falta um ano para vocês terminarem o ensino básico. Aí é correr para o ensino superior. E o ano que vem a gente fala sobre isso. Alerta de spoiler. É bem legal você saber o quanto que você já caminhou e o quanto que você se engajou para chegar até aqui, tá? Bem, essa semana a gente sai do tema do trabalho, né? Que nós trabalhamos o bimestre anterior inteirinho e vamos falar sobre sociedade e meio ambiente, tá? Não se esqueçam que toda vez que eu entro nessa aula, eu disponibilizo também um vídeo no final que vai falar sobre o mesmo assunto, mas sob outras perspectivas, às vezes outros olhares, outras bibliografias. Então é importante você me ouvir e ouvir o vídeo também, que eu sempre escolho com bastante carinho para mandar para vocês, tá? E quaisquer dúvidas, estou aqui no chat, a gente fica 45 minutos juntos, é uma aula e vocês podem tirar todas as suas dúvidas pelo chat, mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp. O importante é se comunicarem, tá? Bem, a gente vai falar sobre sociedade e meio ambiente. O conteúdo é a relação entre cultura e natureza e perspectiva sociológica sobre o meio ambiente, tá? O objetivo é refletir sobre as relações entre cultura e natureza na concepção do meio ambiente, que variam no tempo e no espaço. E introduzir também a perspectiva sociológica do meio ambiente, que será desenvolvida e aprofundada no longo do bimestre. Se o bimestre passado a gente falou bastante sobre o trabalho, a gente vai falar bastante agora sobre sociedade e meio ambiente, tá? Bem, nós percebemos, né, quando a gente vê as mudanças e as transformações no nosso redor, que a ação humana se faz presente em vários lugares da Terra, no espaço, nas profundezas dos oceanos e até no universo microscópico. Isso decorre da capacidade do ser humano de produzir conhecimento sobre a natureza e criar tecnologias para nela interferir. Por isso, ao falarmos meio ambiente, devemos considerar tanto a natureza e seus elementos, quanto as relações que os seres humanos estabelecem com ela. E a gente vai entender isso melhor, tá? Bem, como seres sociais, dependemos tanto da natureza quanto da sociedade para sobreviver. Logo, desde os primórdios até os dias atuais, os diversos povos e sociedades humanas estabelecem formas de interação com o meio ambiente físico para suprir suas necessidades de reprodução física, social, cultural e econômica. A gente sabe que na Revolução Industrial a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre o trabalho. Além das transformações revolucionárias, porque se é revolução, porque houve uma transformação de 360 graus, o meio ambiente também, nós tivemos alguns benefícios, alguns malefícios, mas quem sofreu bastante mesmo com as transformações, quando o homem coloca a mão, é o meio ambiente, tá? Em sua alteração com a natureza, os seres humanos, como nenhuma outra espécie, eles vão interferir, tá? Eles produziram um entendimento profundo e sofisticado sobre os processos naturais e desenvolveram práticas e métodos e técnicas que permitem ainda interferir sobre a natureza e modificá-la, tá, conforme as suas necessidades. Embora isso tenha sido uma coisa boa, mas isso a gente vai ver depois que vai ter uma consequência lá na frente. Se a gente fosse colocar no tribunal todas as ações do homem que fizeram com que o planeta, por exemplo, na questão do aquecimento global, nós sabemos que o aquecimento global é um processo natural, mas que precisariam de 100 mil anos para que esse aquecimento acontecesse. E a gente não tem 100 mil anos de história daqui na Terra, né? Então, qual foi o nosso papel? Acelerar esse processo de aquecimento global. A gente acelerou e a gente começou isso desde lá na Revolução Industrial, quando a gente começou a produzir, consumir, sem se preocupar com o nosso planeta, sem se preocupar com o meio ambiente, tá? Bem,
São exemplos de como o conhecimento humano, desde os saberes tradicionais até os científicos, buscou dominar os segredos da natureza, né? Domesticação, cultivo e melhoramento genético de vegetais e animais, controle e prevenção de doenças, antecipação aos fenômenos climáticos, manipulação de processos biológicos, físicos e químicos. Tudo isso a gente conseguiu mexer, né? E também a gente fez outras interações com a natureza, onde a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Por exemplo, pequenos parques públicos urbanos, rios canalizados, passagem para gado e áreas de preservação. A gente mexeu positivamente com a natureza. Aqui a gente não pode romantizar, a gente fez muita coisa boa, sobretudo utilizando de tecnologias inovadoras que a cada dia elas vão melhorando, se aprimorando, e a gente vai se utilizando dessa tecnologia, mas a gente sabe que tem os benefícios, tem os bônus, mas também a gente vai ter os ônus que a gente vai, durante todo esse bimestre, a gente vai descobrir quais são, tá? As formas de interagir com a natureza variaram conforme as culturas e os modos de vida dos diferentes povos da sociedade no tempo e no espaço. Algumas sociedades, por exemplo, desenvolveram modos de vida que demandam o uso intensivo dos recursos naturais, gerando impactos que às vezes são irreversíveis. A gente viu essa tragédia agora do Rio Grande do Sul, a gente viu lá atrás a tragédia de Mariana, né, quando a barragem ela desmoronou, quantas pessoas, uma tragédia anunciada. A gente sabe que em relação a essas questões, todas as tragédias que acontecem são tragédias anunciadas, porque se sabe que se você transforma o meio ambiente, de algum jeito vem a consequência se você não cuidar do meio ambiente de forma adequada. Bem, falando dos impactos irreversíveis, é o caso, por exemplo, do Mar de Aral na Ásia Central. A interceptação e o desvio de mananciais que abasteciam o lago para irrigação de cultivos agrícolas fez com que o seu volume hídrico reduzisse drasticamente. Assim, de repente tinha muita água e agora não tem mais água, tá? Quer dizer, não tem mais não, mas ela foi reduzida drasticamente, tá? Outras sociedades desenvolveram interações mais equilibradas, envolvendo práticas que resultam em baixo impacto ao solo, à vegetação, aos animais e aos rios ao redor. É o caso, por exemplo, dos povos indígenas do Brasil, cujos territórios que ocupam milhares de anos mantêm muito da natureza original preservada, né? Para você ver que os indígenas, eles se preocupam muito mais com a natureza, são zero capitalistas, né? Desde a inauguração do Brasil, é política, né? Porque os indígenas já estavam aqui, e pouco eles mexeram na natureza, e mesmo quando eles mexem de forma que cuida dessa terra, para que nada de mal aconteça com ela. E se não acontece nada com a terra, não acontece com a gente também, né? Isso aí é uma lógica que os indígenas, os povos originários, já entendem desde milenarmente, né? Essas diferenças decorrem, entre outros aspectos, dos valores significativos, né? Os significados também. Os valores e os significados, só um minutinho que parece que vai cair aqui. Os valores e os significados no sentido que a sociedade atribui à natureza e aos seus elementos. Por exemplo, o Monte Roraima, por exemplo, para alguns povos indígenas, como a Macuxi, trata-se de solo sagrado, ninguém mexe. Para os ecologistas, o local abriga um ecossistema importante a ser preservado, e para as Forças Armadas, trata-se de uma região fronteiriça estratégica para a defesa nacional. Para agentes econômicos, existem ali ricas jazidas minerais a serem exploradas. Você vê que para cada um tem um significado diferente? Eu vou repetir. O Monte Roraima, para os povos indígenas, como no Macuxi, trata-se de solo sagrado, ninguém mexe. Para os ecologistas, o local abriga um ecossistema importante a ser preservado. Até aí tudo bem, né? Em relação aos ecologistas, em relação aos povos indígenas, tem quase o mesmo significado, embora
para os ecologistas não vem a ser uma coisa sagrada, né? Para as forças militares, trata-se de uma região fronteiriça, né? Estrategicamente para a defesa nacional, nada tem a ver com o meio ambiente. E para os agentes econômicos, existem ali ricas jazidas minerais para serem exploradas. É as questões que a gente vê todos os dias quando é que se fala em demarcação das terras indígenas, estão todos lá voltados para interesses capitalistas em relação a essas jazidas, tá? Sociedade e meio ambiente. Considerando a sociedade em que vivemos, em que predomina o modo de vida urbano, industrial e de consumo, na verdade, quais valores, significados e sentidos geralmente são atribuídos à natureza? Qual o valor que a gente dá à natureza? A natureza é uma fonte de recursos valiosos que devem ser explorados economicamente pelos seres humanos, mas é preciso buscar o equilíbrio para sua conservação? Ou você acha que a natureza não é uma fonte de recursos a ser explorado economicamente pelos seres humanos, mas um bem a ser preservado para usufruto de todos os seres vivos? É uma pergunta objetiva, mas vai ter pessoas que vão falar que é uma pergunta que é bem relativa, né? Depende do seu ponto de vista, do seu olhar. Existe o certo ou errado, né? É óbvio que a natureza é uma fonte de recursos valiosos que deve ser explorados economicamente pelos seres humanos, mas é preciso buscar o equilíbrio para sua conservação, tá? Então, assim, a gente cuida da natureza, cuida do capital. Nas aulas anteriores a gente falou assim de como cuidar do planeta e gerando riqueza, né? Dá para fazer esse equilíbrio, né? A gente cuidar do planeta e ainda fazer com que o planeta gere riqueza, né? Se tiver o equilíbrio, né? Aí parece que a gente consegue achar uma solução. A ideia de meio ambiente é uma construção social, né? Que envolve a natureza e seus elementos, as relações em que os seres humanos estabelecem com a natureza. Por exemplo, os indígenas estabelecem uma relação com a natureza, as pessoas que são os mineradores, essas pessoas que vão atrás dessas mineradoras para poder tirar a riqueza da terra, ela vai se relacionar com a natureza de outra forma. As percepções que orientam essas relações, né, depende muito, e a materialidade da estrutura e da vida social que estão na base dessas relações, né, a questão material mesmo. Assim, compreender como ocorrem essas relações e seus impactos é o objetivo da sociologia, que estuda a sociedade. Então, qual a relação que a gente tem com o meio ambiente, né? A sociologia, ela entende isso, ela busca produzir entendimento sobre como os problemas ambientais se distribuem ao redor do mundo e como as pessoas são afetadas. Como os padrões de comportamento e de produção interferem no meio ambiente e como avaliar e propor ações para a solução de problemas ambientais. É tudo isso que a gente vai abordar nesse bimestre, tá? Desde a aula de hoje, que já é uma aula do quarto bimestre, que está lá no Centro de Mídias, no repositório, até a nossa última aula. Da mesma forma que a gente trabalhou a questão do trabalho, a gente vai trabalhar agora quais as relações, enquanto nós, cidadãos, né, ou então seres pensantes e reflexivos desse planeta, como a gente se relaciona com a natureza. Como eu falei um pouquinho antes, se a gente for buscar culpados, né, a gente olha para a natureza agora, o que a gente vê esse planeta, camada de ozônio aberta, os grandes poluentes que a gente solta todos os dias. Tem países do mundo, tem países agora que não estão mais aceitando os combustíveis fósseis. Agora, não sei se talvez seja tarde, a gente começou a olhar mais para a natureza do que no século passado. Mas, quanto mais tempo a gente demorou para olhar a natureza, parece que algumas questões elas foram se tornando irreversíveis, né? Quando a gente olha, a gente vê esse ambiente que a gente não consegue
eu dou essa aula às vezes tossindo. Eu cheguei da outra escola, falei, e só o trajeto da minha casa para a escola, da escola para o trabalho, eu já sinto a diferença na questão do clima. A gente está passando por uma primavera com cara de verão. Então, o ar super seco, mesmo bebendo muita água, a gente não consegue suprir, a gente não consegue, eu como professora, a gente não consegue hidratar a garganta. Aí vem essa dificuldade para respiração, a dificuldade de respirar, que acaba em alguns casos, como crianças e pessoas mais velhas, mais idosas, acabam indo para os prontos-socorros dos seus bairros, às vezes sobrecarregando, né, o sistema de saúde, e é uma rede, né, é um círculo vicioso. E a gente sabe que a natureza está assim porque nós fizemos isso no passado. Então, se a gente for pensar, agora muitas ações estão sendo feitas para que a gente viva num mundo melhor. Talvez a gente chegou, ainda dá tempo, né? A gente chama isso de viver daqui para diante uma vida sustentável, que é cuidar do meio ambiente, pensando nas gerações futuras e ainda nessa equação a gente conseguir gerar riqueza, né? A gente consegue esse equilíbrio, né? E talvez os danos daqui para frente sejam menores, mas danos menores não vai diminuir todas essas consequências que a gente já está vivendo, que a gente chama dos danos irreversíveis. Então a gente tem que pensar na natureza, pensar em nós que ocupamos essa natureza e pensar um jeito de viver porque assim, na verdade, lá no fundo, se você mexe muito no planeta, se você sacode esse planeta, se você faz dele um lugar inabitável, com o passar dos anos, do tempo, sei lá, dos séculos, ele volta para o lugar, mas a gente não vai ver ele voltando para o lugar. Então, tudo que a gente faz pelo planeta, se você quiser pensar de forma egoísta, a gente está pensando em nós imediatamente, né? Porque se a gente destrói o planeta, a gente vai junto. Então, é isso. Todas as nossas aulas agora do quarto bimestre, a gente vai falar disso, a gente vai falar como a sociologia, ela cuida dessas questões, né? A questão do meio ambiente. A sociologia cuida do trabalho, a sociologia cuida da saúde, cuida da educação, cuida do meio ambiente. A sociologia, ela vai estudar de que forma que o indivíduo se relaciona no meio para cuidar dele, para cuidar do coletivo, tá? Agora eu vou colocar para vocês um vídeo que fala um pouco sobre isso, a sociologia e o meio ambiente, e para quaisquer dúvidas estou aqui, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco. E quando você me vê tossindo, eu mesma tô pagando um preço alto pelo que a parcela minha de fazer com que o planeta hoje a gente não tenha mais as divisões das estações, né? A gente às vezes tem a mesma estação, numa estação, as 4 estações num dia só. Você tem o sol rachando sua cabeça meio-dia, 3 horas da tarde você toma chuva e à noite você muda para o inverno, né? E não há saúde que aguente, porque além disso, das estações do mesmo dia, a gente ainda tem essa poluição, essa secura, e que vai tomando nossos pulmões, tomando nossa garganta, tomando nossa vida. Isso porque lá atrás a gente não viu isso. Então é o preço que se paga, a gente chama de vingança de Gaia. Tudo que a gente plantou lá atrás, a gente está colhendo agora, tá bom? Mas dá tempo, a gente tem muito tempo ainda de reverter isso. Algumas coisas não dá, mas o homem, com essas inovações tecnológicas e intelectuais, a gente vai dar um jeito de fazer um planeta melhor, tá bom? Beijinhos e até daqui a pouco.